Olá, sistemas de laje eficientes para vãos consideráveis. Na minha tela eu tenho uma laje nervurada bidirecional plana, que é uma laje muito utilizada principalmente em obras comerciais e residenciais para vãos relativamente consideráveis na ordem de 6 a 12 metros, dependendo da altura da laje. Okay? Até pode ser feito fora disso, mas geralmente tende a ser nessa ordem. A questão é, será que esse sistema então é um sistema econômico e um sistema muito eficiente para trabalhar com voos de 6 a 12 metros? E eu vou dizer que não. Tá? Não é o sistema mais econômico, o sistema mais eficiente para voos de 6 a 12 metros. Existe um motivo muito bom para a gente trabalhar com ele, mas não é esse de ser um sistema tão eficiente assim e tão econômico assim. Beleza? Bom, sabendo isso aqui então, para a gente saber qual a vantagem do sistema, a gente tem que primeiro saber como vencer voos consideráveis. 6 a 12 metros pode parecer um voo considerável, mas quando a gente quer pensar em otimização estrutural, a gente tem que buscar não quem está fazendo vão de 8, 10 metros, mas sim quem está fazendo vão de 50, 100 metros. Okay? Que seria o quê? Seriam pontes de concreto, tá? Ou qual é ponte específica, tá? Mas pontes são vãos pesados, vãos absurdos mesmo. Ok? A gente consegue ver uma casa aqui embaixo para ter uma relação de tamanho. Então essa ponte aqui tem um vão muito pesado e pontes geralmente têm vãos bem pesados. Primeira questão de uma ponte. Se for pensar uma peça, digamos uma viga biapoiada, ela teria a maior solicitação de momento e consequentemente a maior necessidade de seção bem no meio. E essa ponte não, ela tem a menor seção bem no meio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que foi feito isso? Basicamente, o motivo que é feito isso é para aumentar os negativos. Ok? Gerar negativos tem uma vantagem considerável. Apesar de muitos gostar de rótulos, a gente sabe que negativos, se a gente for olhar a fórmula de uma peça biapoiada e uma peça bem gastada, uma peça bem gastada vai ter deformações em torno de 80% menores do que uma peça biapoiada. E isso a gente está pensando o quê? A gente está pensando em uma viga de seção constante com engaste perfeito dos dois lados. Só que a gente pode ter um engaste mais que perfeito. Que seria o quê? Que seria uma seção onde eu aumento a inércia próxima aos apoios e deixo uma inércia menor, ou digamos, faço uma diferença, né? Eu tenho uma inércia muito maior próxima aos apoios em relação ao centro. Isso vai gerar mais do que um engaste, ou seja, um super engaste que vai ter negativos extremamente pesados. Você vai falar, tá, mas negativos pesados, isso é um problema. Eu vou ter que colocar muito reforço negativo. Talvez, mas vamos dar uma olhada nas vantagens disso. Primeira coisa, essa laje aqui, tá? Essa laje aqui nervurada plana, ela também usa negativos pesados, ela gera um engaste mais que perfeito. Como? Basicamente, ela tem uma certa seção padrão dela, mas próximos aos pilares, a gente tem um aumento do volume de concreto e, consequentemente, um aumento da inércia. Mesmo que não aumente a altura, a gente ainda aumenta a seção. A gente gera uma seção maciça próxima aos apoios e, consequentemente, aumenta consideravelmente a nossa inércia. Ok? Isso aumenta os negativos dessa peça e, consequentemente, aumentando os negativos, a gente gera um super engaste e reduz as deformações consideravelmente, além de reduzir o consumo total de aço. Como assim? E entra outra questão. Negativos pesados reduzem o consumo total da estrutura, de aço de concreto, mas reduzem o consumo total. Por que eu falo isso? Porque, vamos dar uma olhada nesse desenho aqui. Tá? Então primeiro eu desenhei uma viga, não importa os vãos aqui, eu coloquei só uma escala genérica, tá? E eu coloquei essas linhas em vermelho aqui também para determinar o que seria tipo um momento trator que a gente busca na peça, né? Eu não quero uma peça com um momento trator muito alto, porque vai ser um problema. E essa curva aqui é o nosso gráfico de momento trator. Ok? Vamos pensar aqui uma peça, até o momento trator limite, vence um vão de 70. O que seria 70 o quê? Não importa, tá? Essa curva aqui, qual que é a unidade disso aqui? Não importa. É só uma questão de conceito. Beleza? Vamos imaginar que seja 7 metros isso aqui, 7 metros, 7,07 metros, ok? Então, uma peça biapoiada, porque isso aqui é biapoiado, todo o momento trator está no positivo, 7 metros. Agora, se eu tivesse gerado um engaste redistribuído, ou seja, se eu tivesse engastado até chegar com negativo no mesmo valor do positivo, ia acontecer o quê? Eu iria de 7 para 10, ou 70 para 100, mas basicamente, mais do que, digamos, aumentaria isso aí em torno de
40% para cima, ou voltaria 30%, né? Porque se eu tinha, se agora eu tenho 100, eu tinha 70,7, eu aumentei isso aqui em 40% do vão. Um aumento de 40% do vão não é nada assim para jogar fora, ok? Então, fazendo uma peça com um engaste redistribuído, eu consigo manter, digamos, a mesma armadura entre positivo e negativo, e ainda assim eu teria um momento extrator, digamos, controlado, tá? Isso é uma questão. Agora, outra questão é que a gente vai ver que basicamente eu vou ter que reforçar o negativo por 70% da peça, talvez até um pouquinho mais por causa da ancoragem, mas o positivo por 70%, mas o negativo, quem sabe aí 20%, que seria 15% mais uma ancoragem. Então, o que acontece é que eu não preciso reforçar tanto o negativo, só preciso reforçar por 20% para cada lado, 40% da peça já seria adequado, beleza? E isso eu estou falando de um vão, de um engaste distribuído. Mas eu quero fazer um engaste mais pesado, seria possível? Seria, tá? Então, ao invés de fazer, quem sabe, 100, eu fizesse 120. Lembrando, essa unidade não importa, é uma questão de ter uma unidade para a gente trabalhar, tá? Só para entender o conceito. Tá? O que eu poderia fazer nesse caso? O que eu poderia fazer é fazer 120 ao invés de 100, e acontecer o quê? Que os primeiros 100 desses 120, eu poderia, desde que eu tivesse um engaste pesado, eu poderia manter a mesma, uma armadura adequada. E só nos últimos 10 de cada lado eu precisaria de um reforço. Isso que é vantagem negativa, porque o negativo ele é concentrado em um ponto. Então, eu só preciso armar nos pontos que o negativo tem um pico. Ok? Aqui está 120. E se fosse 160? Eu teria que reforçar, além do limite, só 30 para cada lado. Tá? Então, aconteceria o quê? Se for pensar, 30 para cada lado, 60 dividido por 160, se eu reforçar 37,5% da minha peça, eu consigo um vão 60% maior do que eu tinha originalmente. Tinha 100 e for para 160, eu só preciso reforçar o restante. Os primeiros 100 eu não preciso reforçar se eu fizer um super negativo. Ok? Essa que é a primeira questão. Então, negativos extremamente pesados permitem vencer vãos consideráveis. Agora, se eu quisesse reforçar o positivo, aí você teria uma região muito grande aqui, ó, tá? Toda essa região aqui, ó, teria que ser muito mais reforçada. Então, é muito mais eficiente trabalhar com negativos, porque trabalhando com negativos, a gente consegue tanto reduzir deformações, mas também reforçar só o ponto onde tem negativo, enquanto que com o positivo, geralmente a gente tem que reforçar quase toda a viga. Okay? Essa que é a principal questão. Se for comparar aqui com uma viga redistribuída, 70% era positivo. Então eu teria que reforçar 70% dela se eu quisesse manter um engaste redistribuído. Agora, se eu fizer um negativo pesado, muitas vezes eu preciso reforçar menos que 40%. Talvez reforçar mais, mas reforçar menos que 40%. Essa é a primeira vantagem. Beleza? Entendido isso aqui? Agora, aqui a gente está falando de uma laje. A gente está falando laje nervurada, então entendeu nervurada. Agora, por que uma laje nervurada? Bom, o principal problema que a gente tem no concreto armado é que ele é muito pesado. Okay? A gente vai comparar com outros materiais, a gente vai ver que madeira e aço não tem esse peso tão considerável. A maior carga, se a gente for pensar numa estrutura metálica, é as cargas aplicadas na estrutura metálica. Agora, se a gente for pensar em estrutura de concreto armado, o principal peso da estrutura é o peso da estrutura. Okay? A principal carga aplicada no concreto armado é o peso dele. Okay? Mais da metade da armadura, de cada duas barras que você coloca ali numa estrutura de concreto, uma é para suportar ela mesmo. Okay? Muitas vezes mais que isso. Se você for pensar num prédio de concreto armado, geralmente a carga total, se você for pensar peso próprio, mais parede, mais sobrecarga, mais tudo mais, vai ficar em torno de 1 tonelada por metro quadrado. Tá? Dessa 1 tonelada, 25% é carga de utilização. Okay? Menos que 25% é parede. E todo o restante é peso da laje, peso da viga, peso do pilar e tudo mais. Ok? Então, talvez um investimento e tudo mais, mas metade da carga é só o concreto. Okay? E isso é um problema. Então, uma maneira de não gerar um problema tão grande que a laje nervurada usa é tirando pedaços da laje, mantendo a altura, né? Porque a principal questão, como que eu venço o vão? Com a altura, tá? É a regra principal que a gente deveria sair da faculdade sabendo, a gente deveria ser intuitivo pra gente, mas muito engenheiro não sabe, que é qual que é a regra? Vão grande, viga grande, vão grande, laje grande. Ok, isso que é uma regra que você tem que anotar sempre, porque muitas vezes eu vejo engenheiro falando, eu quero vencer um vão de 8 metros, coloquei uma viga de 50 e não está vencendo. Por quê? Porque vão grande tem que ter uma viga grande, ok? Essa que é a principal questão. Então, a laje nervurada, ela consegue uma altura mais considerável, sem ter um consumo de concreto mais pesado ainda e, consequentemente,
sem ter uma armadura mais pesada ainda, beleza? Se ela fosse totalmente maciça, ela talvez venceria voos até maiores. Realmente ela vence voos maiores, se fosse totalmente maciça, mas seria tão pesado que não compensaria, ok? A próxima questão, uma laje nervurada geralmente ela é bidirecional. Por quê? Para conseguir distribuir as cargas nos dois eixos, mas a principal questão não é essa, tá? Porque se for pensar novamente, vãos grandes, mesmo que não vai fazer negativo pesado, vamos dar uma olhada em uma outra situação. Uma ponte agora de seção constante, ok? Então, essa aqui é uma ponte, tá? Uma ponte de vigas pré-moldadas protendidas, mas é uma ponte igual, ok? Ela tem uma seção constante, inclusive ela é uma viga biapoiada, nesse caso específico. Claro, a proteção gera negativos, né? Por que a proteção faz? Basicamente, numa viga biapoiada, a proteção gera negativo por toda a peça, tá? Isso que é uma proteção, é uma compressão gerando negativos em toda a peça. E a questão é, no caso de uma ponte protendida, que eu tenho várias vigas uma do lado da outra, não é como se fosse uma laje nervurada unidirecional? Sim, é como se fosse cada viga sendo uma nervura, porque daí, a partir de que altura, a partir de que largura, a partir de quanto de concreto que eu gasto para considerar que seja uma viga e não seja uma nervura? Isso aí é uma questão subjetiva. Muitas vezes você vai pensar numa nervura de uma obra de grande porte, uma nervura de uma obra de 10, 12 metros, ela é mais robusta do que muita viga baldrame, muita viga de respaldo de uma obrinha pequena de 3 a 4 metros. Ok? Então, não existe uma distinção entre laje nervurada, digamos, a nervura de uma laje e uma viga que suporta uma região de laje, ok? Essa é a primeira questão. Então, em pontes, geralmente é feito o quê? É feito várias vigas uma do lado da outra, ok? E entre uma viga e outra, que tende a ser um vão pequeno, quando trabalhado com muitas vigas, é colocado uma laje de concreto, ok? Uma laje de concreto, você pode considerar que seja uma capa, muitas vezes é referenciado como sendo a capa da ponte, ok? A contracapa da ponte e tudo mais, mas a questão é uma laje, mas sendo um vão pequeno. Inclusive, se a gente fosse voltar para nossa laje nervurada, entre em cima da cubeta, ou seja, entre um nervura e outro, a gente também tem uma mini laje, tá? A norma permite, por ser um vão muito pequeno, não considerar como uma laje se for um vão pequeno, mas ainda assim é uma mini laje, mas sendo um mini vão, ok? Essa que é a questão. A gente faz ela de 4, 5 centímetros de espessura, porque o vão é de 60 centímetros, 70 centímetros, é um vão de menos que 1 metro, então pode ser uma laje bem fina. E uma ponta é uma laje mais espessa, até porque a carga é maior, mas também o mesmo princípio, beleza? Tá? E como que geralmente é feito quando é uma ponte com vão muito grande? Tá? Também acontece, tá? Porque isso aqui tinha uma ponte de concreto armado, de concreto pré-moldado, protegido e tudo mais, mas se fosse um vão muito maior, muitas vezes ao invés de fazer várias vigas, é feito apenas 2 vigas. Qual a vantagem de tirar a viga? A vantagem não é tirar a viga. Okay? A vantagem é que se você concentrar o vão a ser vencido em uma menor quantidade de peças, você pode fazer essas peças mais altas sem um consumo de material tão grande. Porque se você faz 5 peças, você tem que fazer 5 peças de 1 metro de altura, ou 2 peças de 1 metro de altura, você pode até usar esse material dessas 2 peças e aumentar a altura dela. Okay? Você pode aumentar a altura e lembrando, vão grande, viga grande, quanto mais alta for a peça, menor o consumo de material dela. Por quê? Porque a gente vem na questão do momento do trator. O que é momento do trator? É força vezes distância. Eu quero reduzir a força na minha peça, a força total na minha peça, eu quero aumentar a distância dela, aumentando a altura dela, ok? Então se você faz uma peça com 1 metro de altura e outra peça com 2 metros de altura, uma peça com 2 metros de altura vai ter metade dos esforços, ok? Não é tão preciso assim, mas basicamente esse é o nosso conceito, tá? Inclusive a gente consegue ver também nessa ponte que bem próximo ao negativo também foi colocado aqui, ó, algumas chapas adicionais aqui, justamente para aumentar a capacidade portante bem no apoio, ok? Então isso também acaba sendo interessante, mas a questão aqui agora é, as vigas foram afastadas, foi colocado só 2 vigas, ao invés de ser colocado 5, 6, 10 vigas, ok? E entre essas vigas, como o vão aumentou, foi colocado vigas secundárias, beleza? Também pode ser feito, tá? Dessas vigas secundárias com um vão muito pequeno, pode ser bem menores, beleza? Entendido isso aqui? Então isso aqui também é outro método. Sabendo isso aqui então, como que a gente vai aplicar isso dentro do concreto armado? Bom, um método de aplicar isso dentro do concreto armado é, a gente pode trabalhar, claro, né, com, digamos, pensando isso aí num prédio residencial. Uma maneira, claro, é trabalhar com a laje nervurada bidirecional plana, tá? Mas tem outros métodos. Por exemplo, a gente pode fazer vigas robustas em um eixo, ok? Então pode fazer, quem sabe, vigas robustas em um eixo e vigotas no outro eixo, ok? É uma possibilidade. Tanto que
Esse é o sistema padrão também para vãos pequenos. Ah, mas eu quero fazer vão grande. Beleza, é só aumentar a altura da viga, é só aumentar a altura da vigota, e você pode fazer um vão grande também, seguindo o mesmo princípio de um vão pequeno. Beleza? Então, digamos, esse sistema aqui, ó, com uma viga bruta vencendo vão em um eixo e várias vigotas vencendo vão em outro eixo, faz com que o quê? Que a laje vença o vão entre as vigotas, a viga secundária vence o vão até a viga principal, a viga mestra, e a viga mestra vence o vão até os pilares. É um sistema interessante. Isso aqui vai gerar viga sobre viga? Até vai, tá? Mas até que ponto a gente vai chamar que essa nervura aqui é uma viga ou uma vigota? É uma questão de interpretação. E também, a questão que a gente tem aqui é, essa viga mestra, a gente vai ter uma inércia tão pesada nela que ponto que ela não vai ter deformações consideráveis a ponto de gerar uma redistribuição pesada nas vigas. Beleza? Essa que é a situação. Agora, tem outro método? Bom, um outro método que a gente poderia utilizar é o que? É trabalhar com as vigas mais espaçadas, tá? As vigotas mais espaçadas, porque a gente pode chamar de vigas. Tá? É um sistema que muitas vezes é utilizado, é o que? Afastar mais as vigotas. Por quê? Porque eu posso fazer uma vigota mais alta, quem sabe? Ok? Então ao invés de fazer só uma vigota cada 60, eu junto e faço uma vigota cada 1 metro, 1,20 m, quem sabe? Ok? E daí aumento a altura dela. Quem sabe eu posso até aumentar um pouquinho a largura, mas se eu aumentar a altura dela, eu reduzo o consumo total de material, porque eu vou, em vez de ter, sei lá, uma vigota de 30 a cada 60, eu posso ter, quem sabe, uma vigota de 40 a cada metro, que vai dar uma inércia maior ainda, mas um consumo de material menor, ok? Só que, claro, a nossa capa tem que vencer um voo maior, entendido? Tá? Ah, mas na minha região, e muitos vão pensar, ah, mas na minha região só tem laje treliçada, é possível fazer vãos grandes? É perfeitamente possível fazer vãos grandes, ok? Não tem nada que impede, mesmo que você vai fazer uma laje de 8+4, mesmo que você vai fazer uma laje maciça de 10 centímetros, é perfeitamente possível fazer vãos grandes, tá? Qual que é o seu método dos vãos grandes? Bem, lembra aquela questão que eu falei, que entre cada nervura eu tenho uma mini laje? Pois é, se essa laje fosse mais espaçada, conforme vou espaçando as nervuras, essas nervuras vão começar a se tornar um pouco menos uma nervura e um pouco mais uma viga, e essa laje, digamos, essa capa não vai se tornar cada vez um pouco mais que uma laje mesmo, um pouco menos que uma capa? Sim. Então, um sistema estrutural para vãos maiores, que tende a ser mais econômico, estruturalmente falando, é o que? É uma viga vencendo um vão considerável, uma viga mestra apoiada nos pilares vencendo vãos consideráveis, e vigas secundárias vencendo o menor vão. Ok? E basicamente o que vai acontecer é que, como você vai ter vigas secundárias espaçadas à distância que você quiser, você pode, quem sabe, espaçá-las cada 2,5 m, cada 3 metros, e fazer uma laje treliçada de 8+4, uma laje maciça de 10 centímetros, entre cada viga de 3 metros. Ok? Então você pode fazer a laje vencendo vão de 2,5 m, 3 metros. Ok? A viga vencendo um vão entre digamos, a viga secundária, né, que suporta as lajes, vencendo o vão até a viga mestra, ok? O vão que for necessário num sentido, geralmente o vão menor num sentido, e a viga mestra vencendo o vão no outro. Isso vai gerar o quê? Isso basicamente vai gerar que a peça mais alta que a nossa viga mestra vai vencer o maior vão. Em seguida, a segunda maior peça, que é a nossa viga secundária, vai vencer outro vão, tá? E entre as vigas, eu vou ter uma laje treliçada, uma laje maciça de 10 centímetros, uma laje bem mais leve, que não vai ter um peso considerável, consequentemente não vai gerar momentos tão pesados, porque o momento da torre é gerado pela carga, e consequentemente ela vai ser um vão pequeno, que não é crítico, beleza? Isso é uma possibilidade que é utilizada para vencer vãos maiores. Beleza, agora, sabendo que esse sistema estrutural aqui pode ser utilizado, por que é utilizado na prática a laje nervurada bidirecional plana? É porque ela é mais econômica? Não. Tá? Por que ela é utilizada em obras comerciais e residenciais, mas ela jamais é utilizada em pontes, por exemplo? Porque uma laje nervurada bidirecional plana tem uma outra vantagem, que é o quê? Lembra que eu falei de altura? Pois é, quanto maior a altura não é melhor a situação? Sim, a laje nervurada ela não tem muita altura, mas ela tem uma altura constante. Tá? Essa é a principal vantagem dela. Por que isso é uma vantagem? Porque, consequentemente, ela garante um pé direito constante. Okay? Ela economiza a altura total. Tá? Ela tem uma altura constante, então ela consegue vencer vãos nas duas direções constantes e, consequentemente, ela não vai gastar tanta altura. Essa que é a principal desvantagem de trabalhar, quem sabe, com uma laje mais leve, mas vigas mais pesadas. Ok? Porque a viga mais pesada para um vão pesado, ela vai ser muito alta. Ok? Já uma laje nervurada, ela vai conseguir economizar altura. Ela gasta muito mais material, mas ela economiza altura.
Essa que é a vantagem dela, entendido? É por isso que o capitel é feito, digamos, a região próxima à viga é feito com uma seção constante, a não ser bem próximo da viga aqui, e muitas vezes nem tem esse capitel aqui, esse reforço no pilar. Por quê? Porque o objetivo aqui é economizar altura, não é economizar material, beleza? Então, esse sistema estrutural é utilizado para economizar altura, não economizar material. Tá? Se o objetivo fosse economizar material, seria feito um sistema com vigas altas, vigas secundárias e uma lajezinha bem pequena, como falei, uma laje treliçada de 8+4, quem sabe uma laje maciça, em vãos de 2,5 metros, 3 metros, quem sabe menos, quem sabe um pouquinho mais, mas dentro dessa gama. Ok? Agora se eu pensar, bom, um sistema padrão seria uma laje maciça, uma laje nervurada, vencendo, digamos, a viga vencendo vão numa direção e uma laje maciça, uma laje treliçada, vencendo vão no outro. Ok? Agora, nessa foto aqui, eu não tenho uma viga central, não, eu tenho duas vigas centrais. Ah, mas se eu tenho, eu vou pensar, se eu tenho um vão de 3 a 4 metros, eu vou colocar uma viga central. Eu não vou colocar nenhuma viga central. Se for um vão de 5 a 6, eu vou colocar uma. E mais que 6, eu vou colocar duas? Não. Tá? E aqui entra a questão. A gente pode ter competitividade entre os momentos. Por quê? Bom, vamos imaginar que isso aqui eu vou trabalhar, sei lá, com uma laje treliçada. Beleza? Tá? Bem no meio do vão, eu vou ter positivo ou negativo? Eu vou ter positivo. Ok? Agora, bem no apoio, eu vou ter positivo ou negativo? Eu vou ter negativo. Ok? Então, a questão que pode acontecer, se a gente for pensar aqui na laje, no eixo X, aqui no caso, vai acontecer que se eu colocasse uma viga bem no meio do vão, uma viga secundária para suportar a laje bem no meio do vão, eu teria na mesma posição onde a laje está com um momento fator negativo pesado, a minha viga está com um momento fator positivo pesado. Ou seja, se eu for pensar na parte da capa da minha laje treliçada, próxima viga ela vai ter compressão, mas na capa ela vai ter tração, então eu vou ter uma competitividade de cargas. Consequentemente, qualquer negativo que minha laje gera vai aumentar o positivo na minha viga. Qualquer positivo que minha viga gera vai aumentar o negativo na minha laje. Então, eu vou ter uma situação onde um lado piora e outro lado piora também. Ok? E para uma maneira de solucionar esse erro ao invés de fazer uma viga, faça duas. Ok? Por mais que o vão seja menor, faça duas. Por quê? Porque daí, bem no meio do vão da sua viga central, também vai ser bem no meio do vão da sua laje. Consequentemente, o momento fletor positivo vai estar combinado, todo o topo vai estar comprimido. Não vai ser só uma parte do topo que vai estar comprimido e uma parte tracionada. Beleza? Então, no caso do sistema, onde eu posso ter uma altura maior, onde eu faço uma viga vencendo o vão, digamos, uma viga vencendo um vão grande, vigas secundárias vencendo um vão menor, eu sempre quero que a quantidade de vigas secundárias que se apoiam nos pilares seja par. Por quê? Porque bem no meio eu não vou ter uma viga. Tá? E claro, sempre que possível, que eu tenha uma viga já direta sobre o pilar para não sobrecarregar a viga mestra. Entendido? Então isso aqui também é uma maneira de dar uma otimizada maior em uma laje, quem sabe de um vão considerável, onde eu não posso utilizar nenhum sistema especial. Beleza? Mas por enquanto seria isso. Qual método você vai utilizar? Vai depender muito mais da altura livre que você tem, do nível de economia que você precisa e do pé direito disponível. E até a próxima.